Bem, continuando a nossa aula de hoje, segunda parte agora, nós estávamos falando de pilhas de concentração, né? Então eu falei da pilha de volta no último slide, e agora vamos falar sobre o que é uma pilha de concentração no eletrólito. Uma pilha de concentração de eletrólito, ela tem compartimentos eletródicos idênticos, isto é, os mesmos eletrodos, porém, concentrações diferentes do íon da mesma espécie. Por exemplo, essa pilha que está aqui desenhada, esquematizada, nós temos um anodo de níquel e um cátodo também de níquel, ou seja, o metal é o mesmo, níquel, níquel, tá? Na forma metálica. Tem uma ponte salina, tem aqui um multímetro. Agora, o interessante é que nós temos soluções de algum sal de níquel, possivelmente sulfato ou nitrato de níquel, e essa cor verde, que é característica de sais de níquel 2, não é à toa que de um lado está um pouquinho um verde um pouquinho mais escuro e aqui um verde um pouquinho mais claro à esquerda, um verde mais escuro à direita. Por quê? Porque no Becker, no compartimento da direita, nós temos níquel numa concentração de 1 mol por litro, enquanto no da esquerda nós temos níquel na concentração de 10 a menos 3, 0,001 mol por litro. Isso é representado esquematicamente, como nós veremos daqui a pouco, a notação da seguinte forma: níquel metal corresponde a esse anodo aqui, estará se oxidando a níquel 2+, enquanto do outro compartimento catódico, níquel mais 2, na concentração de 1 molar, estará se reduzindo a níquel metálico. De tal forma que, desse lado, a concentração de íons níquel vai tender a subir, aumentar, crescer, enquanto aqui íons de níquel estarão se reduzindo e depositando sobre a placa de níquel desse lado, até de tal forma que a concentração aqui vai diminuir, essa concentração vai cair, reduzir, até que as concentrações se igualem. Esse anodo vai estar se oxidando, estará sendo corroído para aumentar a concentração de íons de níquel desse lado. E aqui ele estará ganhando massa pela redução dos íons que estarão passando para cá. Elétrons circulam pelos condutores sólidos, em geral fios metálicos, circuito externo. Elétron não sai nadando. Eu brinco que elétron não sabe nadar. Tem conduz. Ah, então não tem corrente aqui dentro da parte da sala? Tem, sim. Tem corrente elétrica, só que na forma de íons, que estão aqui a condução iônica, tá? Enquanto que aqui nos metais e nos eletrodos e fios, a parte externa, aí nós temos condução eletrônica. Aqui circulam elétrons, enquanto desse lado circulam íons. Ok? Isso é importante, gente. Podemos ter também pilhas de concentração nos eletrodos. Os próprios eletrodos podem ter concentrações diferentes, seja por envolver gases em diferentes pressões, por serem feitos de amálgama, soluções de mercúrio, com diferentes concentrações do metal amalgamado, ou aqui, por exemplo, em que você poderia pegar dois eletrodos padrão de hidrogênio, só que, ou seja, são dois eletrodos que têm uma plaquinha, um eletrodo de platina, revestido com um material chamado negro de platina, que é uma forma de platina que adere ao eletrodo de metal para não ser tão polido e ficar mais poroso, e você coloca num tubo de vidro e borbulha hidrogênio gasoso. No eletrodo padrão, isso é, por definição, 1 atmosfera a pressão do gás, 25 graus de temperatura e atividade do H+, igual a 1, isto é, pH 0. Tá? Do outro lado, você poderia colocar um eletrodo padrão de hidrogênio também, em que envolveria também platina. Tá? Aqui seriam os fiozinhos de polo positivo, polo negativo, vai depender de, claro, qual é a consideração. Você poderia ou colocar hidrogênio borbulhando, que vai formar essas bolinhas de gás aqui, também na pressão de 1 atmosfera, mas alterando a consideração do H+, como por exemplo 0,1, 10 vezes menor, ou as concentrações de H+ igual nos dois Becquerels, porém colocar, por exemplo, digamos aqui 2 atmosferas e aqui você colocasse 0,1 atmosfera. Tem que ser alguma pressão um pouquinho pequena que seja, mas é claro, para forçar a borbulhar. Né? Isso levaria então a chamada pilhas de concentração. A diferença de potencial em pilhas de concentração geralmente é muito pequenininha, da ordem de milivolts, mas ela é detectável sim. Tá? Potencial de junção líquida.
Pilhas de concentração em eletrólitos sempre terão o chamado potencial de junção líquida, e é um potencial que surge na interface de eletrodo com a solução iônica e entre as soluções. Já pilhas de concentração de amálgama ou pilhas de concentração gasosos, não existe o tal potencial de junção. Uma maneira prática de se reduzir, se não elimina completamente, não zera o potencial de junção líquida, reduz bastante a 1 ou 2 milivolts, é usar a chamada ponte salina, que é um tubo de vidro no formato de U, que geralmente contém uma solução de cloreto de potássio, que pode ou não ser colocado em água e gelatina de agar. Agar é um material, um polímero natural extraído a partir de algas. Tá? Opa, cadê meu cursor aqui? Notação abreviada de pilhas. Uma barra vertical representa a interface fronteira entre uma fase sólida, como por exemplo o eletrodo metálico, e a outra fase que fosse a solução aquosa daquele sal, por exemplo. Né? Então, se eu tiver um eletrodo de cobre mergulhado numa solução de sulfato de cobre, na fronteira entre a barra de cobre e a solução de íons de cobre, você vai ter uma fronteira, uma interface. A gente representa isso, então, usando uma barra vertical, às vezes inclinada, como está aqui, para facilitar. Se houver um pontilhado, 3 ou 4 pontinhos na vertical, é a representação de presença de uma junção líquida. Se for 2 barras verticais, inclinadas ou retas, como está aqui, representa uma interface com ponte salina ou alguma outra forma de reduzir ou eliminar o potencial da junção líquida. Por convenção, sempre do lado esquerdo, à esquerda da notação, independente de como que você monta no laboratório uma pilha na real, tá? Não é a questão, eu tenho que colocar então o zinco, o becker que contém zinco do lado esquerdo, à minha esquerda, eu tenho que colocar o becker do cobre à minha direita. Não, isso não tem nada a ver, tá? Não é a montagem. Se você quiser colocar o becker azul de cobre à sua esquerda, com a sua mão esquerda, e segurar o becker com zinco na sua mão direita, na montagem eles estarão, né, na posição que você, direita, esquerda. Se eu quiser colocar um em cima e outro embaixo, se eu quiser colocar um à minha frente e outro atrás nas minhas costas, não é a posição física deles aonde eu estou montando, não tem nada a ver. Tá? A esquerda da notação significa sempre a esquerda vai ser a reação de oxidação. Então, metal que sofre oxidação. Por exemplo, o zinco 0 está sendo oxidado a zinco 2. Então, ele vem primeiro, ele vem à esquerda. À direita, nós sempre escreveremos a reação semi-reação catódica, a de redução, porque cobre 2 estará sendo reduzido a cobre metálico. Essa é a pilha de Daniell clássica. Tá? Então, essa convenção de notação, ela não tem nada a ver com a forma como você representa e monta essa pilha na real, tá? Num laboratório, na prática. Se você pensar numa pilha comum dessas de pilha 2A, tá? Ou pilha palito 3A, você tem o que? Um anodo de zinco, que é a carcaça externa. Tudo bem que tem uma capinha de aço e papelão. No meio tem um cátodo, que é grafite, que é inerte, e mistura lá uma pasta de óxido de manganês, geralmente em hidróxido de potássio, para ficar alcalina, e carvão para melhorar a condutividade, alguma coisa assim. Tá? Apesar de que o zinco esteja por fora, tá? E o grafite esteja no centro, então o zinco da pilha comum vai ficar nessa posição aqui mesmo, e na outra ponta, no lugar de cobre, você teria grafite, carbono grafite. E qual seria a mistura aqui? Zinco sendo oxidado a zinco 2 e, por exemplo, manganês, um sal de manganês, vai estar sofrendo alguma reação aqui que envolve as chamadas pilhas de Leclanche. Depois vocês podem pesquisar aí a tal da pilha seca ou pilha de Leclanche. É a química dessas pilhas. E pilha alcalina também, em que você troca sal de amônio por hidróxido de potássio, geralmente. Bem, continuando sobre a notação de pilhas, por exemplo, aqui uma pilha de Daniell clássica em que você tem um becker, tá? Essa solução de coloração azul seria algum sal de cobre, talvez sulfato de cobre,
Percebem que tem um tubo branco aqui? Deve ser algum tubo de porcelana porosa, tá? E dentro dele uma placa de zinco. Então, numa mesma montagem, no mesmo becker, foi assim que Daniel fez a sua primeira pilha, a placa de cobre imersa em íons de cobre, um sal de cobre. A placa de zinco imersa numa solução de nitrato ou sulfato de zinco aqui dentro desse copo de porcelana. E isso dá uma tensão de 1,10 volts. Aqui está 1,09 no multímetro. Essa diferença aí é provavelmente por causa de alguma diferencinha nas concentrações dos sais, tá? Dentro aqui o zinco, veja, aqui é uma montagem que não tem nada a ver com a questão de esquerda e direita, tá? Então não é a montagem que interessa. O que interessa é que zinco metal sólido está sendo oxidado a zinco mais 2, fornecendo 2 elétrons. Estes 2 elétrons estarão sendo utilizados para a redução dos íons de cobre 2 a cobre metálico, de tal maneira que a lâmina, o eletrodo de cobre, ganha massa pela redução dos íons, e o eletrodo de zinco, aqui representado por essa plaquinha cinza, ele perde massa, né? A reação global, a gente cancela os elétrons, e a reação global é zinco sólido mais cobre 2, produzindo, desculpa, zinco 2 mais cobre metálico. Aqui eu quero aproveitar a oportunidade e chamar a atenção de vocês para uma característica peculiar das reações de eletroquímica. O zinco, que é esse cinza, ele está imerso em contato direto com a solução de íons de cobre? Observem bem, não. Ele está separado da solução de íons de cobre por esse tubo poroso. E poderia até estar no segundo becker, né? Se você usar uma montagem com 2 beckers, que é geralmente o que é feito nos laboratórios, que a gente, quando tem prática de físico-química. Então, a reação global, embora ou seja, a reação global mostra o que está acontecendo. Da mesma maneira, a solução de zinco 2 está aqui dentro. Ela não está em contato direto com a placa, o eletrodo de cobre. Isso é uma característica muito peculiar de eletroquímica. Os eletrodos e os seus eletrólitos respectivos não necessariamente precisam estar em contato. Podem, tá? Até podem estar em contato, que é o que acontece justamente na pilha C com a pilha comum, por exemplo, em que você tem o ânodo é a própria carcaça que contém a pasta de dióxido de manganês, tá? Numa pilha comum, e o cátodo é o eletrodo de grafite lá no centro. Ele só precisa estar eletricamente isolado, e isso é feito usando lá alguns espaçadores de plástico, depois papelão, né? Para evitar que, senão fecha circuito e aí a pilha não produz energia, simplesmente você não consegue realizar trabalho. Mas é uma característica bem interessante e peculiar de reações eletroquímicas. Não necessariamente você tem que colocar as espécies químicas em contato direto A mais B, formando C mais D. Ok? E por hoje é só isso na aula de hoje, que estamos começando. Semana que vem a gente continua com esse assunto de eletroquímica. Boa semana para vocês e comecem a ler e estudar o Levine e o Atkins essa parte, ok? Tchau, gente!